Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal? Pois é. O que parecia apenas mais um capítulo previsível dessa novela institucional pode, na verdade, esconder uma reviravolta que deixaria o Brasil inteiro de boca aberta. O nome dessa peça? Luiz Fux. E o protagonista dessa trama, que dispensa apresentações, é Jair Messias Bolsonaro. Agora, a grande pergunta é: será que Fux pode, ou melhor, quer, tornar Bolsonaro elegível de novo? E o que aconteceria se ele realmente tentasse? Antes de eu te contar o que está por trás dessa história e por que essa movimentação pode mudar o jogo político do país, faz o seguinte: já deixa o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e comenta aí embaixo a palavra fuçou, se você quer ver até onde essa briga pode ir. Combinado? Então segura firme, porque o que vem a seguir não é o que você vê no noticiário comum, é o que eles preferem discutir só nos bastidores, em voz baixa, sem microfone e sempre em off. O que acontece é o seguinte: segundo a imprensa, ministros do STF teriam dito, reservadamente, que mesmo com o Fux indo para a segunda turma, ele não teria como mudar o jogo e tornar Bolsonaro elegível. Bonito, né? Parece uma afirmação cheia de segurança, de quem domina o próprio regimento. Mas se a gente olhar com lupa, e é isso que pouca gente faz, percebe que essa história tem mais furos do que queijo suíço. O próprio regimento interno do STF não fecha com essa narrativa. O que esses ministros disseram em off é, no mínimo, incompleto, para não dizer conveniente. Porque, sim, Fux pode sim levar o processo da inelegibilidade da primeira para a segunda turma, desde que nenhum outro ministro tenha se manifestado sobre o caso. E sabe o que isso significa? Significa que o jogo ainda está aberto. Que, no tabuleiro da toga, quem mexer primeiro pode decidir o rumo de tudo. E o que esses ministros chamam de impossível, talvez seja apenas o que eles não querem ver acontecer. Mas calma, porque a história não termina aí. O que está em jogo não é apenas um processo, é poder, influência e, acima de tudo, narrativa. É o direito de decidir quem pode ou não disputar o futuro do Brasil. E dentro do Supremo, onde o jurídico se mistura com o político como café e açúcar, a verdade é que a toga pesa mais que a urna. E é exatamente por isso que esse movimento de Fux desperta tanto desconforto. Agora, vamos falar o que ninguém fala. O verdadeiro obstáculo de Fux não é o regimento do STF. É Gilmar Mendes. Sim, ele mesmo, o presidente da segunda turma, o homem que, segundo dizem, tem o poder de decidir quando e se algo será julgado. E aqui, meu amigo, entra o lado mais sombrio da história, porque mesmo que Fux queira levar o caso adiante, quem pauta o julgamento é Gilmar. E se Gilmar não quiser, o caso dorme. Simples assim. E o país inteiro fica refém de um calendário que só ele enxerga. É aí que a política entra com os dois pés, porque nesse jogo de poder, o tempo é a arma mais eficiente. Adiar é decidir. E quem segura o cronômetro, segura o destino político de um ex-presidente, de milhões de eleitores e, em última instância, de toda a democracia. Dá para acreditar nisso? Pois é. Esse é o tipo de poder que não está escrito na Constituição, mas que define quem reina sobre ela. Mas há um detalhe técnico que os ministros preferem ignorar. O processo que tornou Bolsonaro inelegível nasceu dentro de uma interpretação questionável da lei da ficha limpa. A intenção da lei era barrar políticos condenados em duas instâncias, ou seja, por um juiz e depois por um colegiado. Mas o caso de Bolsonaro começou e terminou já em um colegiado. Foi direto para a condenação colegiada, sem a primeira instância tradicional. Ou seja, foi uma ginástica jurídica. Uma manobra interpretativa que poderia ser, sim, revista, se alguém dentro do Supremo tivesse coragem de puxar o fio da meada. E é aí que entra o fator Fux. Porque, tecnicamente, ele poderia abrir essa discussão de novo. Poderia trazer o debate jurídico de volta ao centro da mesa. E se ele fizer isso, a pressão seria gigantesca. A imprensa cairia em cima, os colegas de toga torceriam o nariz. E o país, mais uma vez, se dividiria. Mas também é verdade, seria o momento mais tenso e talvez mais honesto da Suprema Corte em anos. O problema é que o STF vive hoje um impasse. Uma parte da corte quer pacificar o ambiente político, manter as coisas como estão,
evitar ruído. Outra parte, silenciosa, entende que há erros processuais, exageros e interpretações que precisam ser revistas. Mas ninguém quer ser o primeiro a acender o pavio. Ninguém quer pagar o preço político de corrigir o que muitos já tratam como fato consumado. E o Congresso? Bom, o Congresso, esse, que deveria ser o contraponto, a voz do povo, o espaço do equilíbrio, parece anestesiado. A anistia, que poderia ser uma solução legislativa para parte dessa crise, está parada, engavetada, esperando o momento certo. Mas que momento é esse? O que estão esperando? Que a política se resolva sozinha? Que a poeira baixe? Ou será que estão apenas observando para ver de que lado sopra o vento? Enquanto isso, o país segue preso numa espécie de limbo institucional. De um lado, ministros que agem como se fossem parte ativa do jogo político. Do outro, um ex-presidente que ainda mobiliza milhões, mesmo sem mandato. E no meio disso tudo, uma população que observa, cansada, desconfiada e, vamos ser sinceros, cada vez mais descrente de que o sistema vai se corrigir por dentro. Mas talvez, e aqui vem o ponto mais importante, o que realmente incomoda o establishment não é o que Fux pode fazer. É o que o gesto dele representa. Por quê? Se um ministro desafia o consenso interno do STF, ele abre uma brecha. Ele mostra que as decisões da corte não são imutáveis, que há espaço para revisão, para contradição, para desconforto. E isso, em um ambiente onde todos fingem concordar, é perigoso demais. E é aí que você entende por que essa história vai muito além de Bolsonaro. Isso é sobre poder, sobre quem decide o destino do país e quem tem coragem de desafiar o jogo. É sobre o que acontece quando o Supremo se transforma em um campo de batalha política travestido de debate jurídico. É sobre um sistema que diz que defende a democracia, mas que não gosta muito de ser questionado por ela. Agora, presta atenção. Se Fux realmente levar esse caso à segunda turma, e se Gilmar travar a pauta, o que veremos será um duelo silencioso, mas histórico. Um embate entre dois modos de enxergar o papel do Supremo. De um lado, quem ainda acredita na separação dos poderes e no respeito ao devido processo legal. Do outro, quem usa o poder de decidir o que vai a julgamento como instrumento de influência política. E é nesse embate que o futuro da política brasileira pode ser redesenhado. Então eu te pergunto, será que Fux vai ter coragem? Ou será que o sistema vai engolir mais um que ousou pensar diferente? Essa resposta ninguém tem. Mas uma coisa é certa. O Brasil vai sentir o impacto, seja qual for o resultado. E é por isso que essa história precisa ser acompanhada de perto. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas do poder, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho e deixa o seu comentário com a palavra Fuxou aí embaixo para a gente medir o termômetro dessa discussão. Entre claro, compartilha esse vídeo, porque o que está em jogo não é apenas a elegibilidade de um político, é o futuro do equilíbrio entre os poderes. E isso, meu amigo, é assunto de todos nós.